Olá, irmãos. Aqui é o pastor Alberto Seiroc. Estamos trazendo mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Espero que tudo esteja correndo bem com você, com a sua família, que você esteja tomando todas as precauções e cuidados necessários para não contrair o Covid-19. É importante que você tenha, os cuidados necessários caso necessite sair, usando luva, máscara, álcool gel, canja de galinha e precaução não fazem mal a ninguém. Então, espero que você tome todos esses cuidados. Nós vamos então à nossa lição da Escola Bíblica Dominical, a lição número 2, que fala sobre a universalidade da obra de Cristo. O apóstolo Paulo, ele inicia o seu ministério pregando entre os judeus. E todos entendiam que naquele momento era necessário que o Evangelho, as boas novas da ressurreição de Cristo, do seu ministério, da sua morte e da sua ressurreição, fossem anunciadas entre os judeus. O apóstolo Paulo, então, num determinado momento, ele percebe que o Evangelho não era uma exclusividade dos judeus, mas que ele deveria se expandir também para outras pessoas, que Cristo não morreu apenas para os judeus, ele morreu para todos. E a sua obra não era uma obra destinada apenas a um grupo ou a uma nação. Foi uma obra para todas as pessoas, visto que todos pecaram e todos estavam destituídos da graça de Cristo. Portanto, ao entender que a obra de Cristo foi uma obra para a salvação de todo aquele que nele crê, seja judeu ou grego, Paulo então ele expande a obra através da pregação do Evangelho, anunciando essa palavra aos gentios, e dá início também aos grandes projetos missionários, são as 3 grandes viagens missionárias que ele vai realizar. Então, no primeiro ponto da revista, o autor destaca que o cristianismo inicialmente foi considerado uma seita judaica, porque era pregado exclusivamente aos judeus. E Paulo, então, ele vai ampliar essa visão da obra de Cristo através do texto de Efésios 3, de 1 a 7, ele fala da revelação desse mistério, onde ele diz assim: por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Como me foi este mistério manifestado pela revelação, como antes um pouco vos escrevi, por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber, que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. Paulo então mostra que, a partir do seu ministério, o Evangelho passa a ser pregado também a pessoas de outras nações, porque ele entendia que os gentios também são co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. E esse Evangelho então passa a ser anunciado entre
outras nações. Através das viagens missionárias do apóstolo Paulo, ele faz com que essa palavra fosse pregada em várias partes do mundo na sua época. Mas as discussões a respeito da inclusão dos gentios, não foi muito bem recebida. Ela foi recebida com uma certa cautela, e alguns achavam também que os gentios, por exemplo, para fazer parte da comunidade cristã, deveriam, por exemplo, passar pelo ritual da circuncisão. E tudo isso, então, foi previamente discutido, e no primeiro concílio em Jerusalém, eles chegaram à conclusão de que esse era um ritual para os judeus, e os gentios crentes, os novos convertidos, embora gentios, não precisavam passar pelo ritual da circuncisão. O evangelho, então, ele passa a ser pregado para todas as pessoas. E no segundo ponto nós temos a questão do evangelho sendo anunciado a todas as pessoas. E o apóstolo Paulo, ele fala dessa universalidade do evangelho. Ou seja, os gentios também têm direito à salvação. Eles também podem ser chamados filhos de Abraão, através dessa inclusão ao corpo de Cristo, quando eles abrem o seu coração e recebem Jesus como Salvador. E a pregação do Evangelho, ela começa a se expandir cada vez mais. Muitas doutrinas têm sido colocadas a respeito da salvação em Cristo Jesus. Como se dá essa salvação, como ela se processa. Com relação à doutrina da salvação, alguns grupos religiosos, eles têm levantado as suas teses, as suas doutrinas relativas à salvação. Como se dá a salvação? Então existem grupos filosóficos, grupos sociológicos, religiosos, teológicos, educacionais, ideológicos, que vão falar a respeito da salvação. E muitas correntes têm surgido em relação a esse tema. Por exemplo, a filosofia, ela diz que para se obter a salvação, a pessoa precisa ter o conhecimento, ou seja, a busca pelo conhecimento seria o mais importante. Até mesmo na época dos apóstolos, haviam grupos como o gnosticismo, onde eles buscavam esse conhecimento. E a salvação, através do conhecimento, sempre foi algo buscado através dos vários grupos religiosos e também filosóficos. Algumas religiões também começaram a pregar a respeito de uma necessidade da evolução da alma e criaram teorias sobre o karma, por exemplo, onde o indivíduo precisa, através de processos de reencarnação, melhorar cada vez mais a sua vida até chegar a um grau mais elevado. Existem também grupos dentro do próprio cristianismo, dentro da corrente evangélica, aqueles, por exemplo, que acreditam na salvação como um ato de predestinação de Deus. Então Deus já teria escolhido aqueles que são salvos e aqueles que vão estar eternamente perdidos. Então essa doutrina da predestinação ou da eleição, ela também tem muitos adeptos dentro da corrente, dentro do segmento evangélico. Eu não vou me deter aqui sobre
as várias teorias. O que a Bíblia diz a respeito da salvação? O que a Bíblia ensina a respeito desse tema? Em primeiro lugar, nós sabemos que o homem, ele se afastou de Deus. Ele foi criado por Deus, mas ele pecou e se afastou de Deus. E a salvação é esse resgate, é esse retorno do homem a Deus. E como é que se dá esse retorno? Em primeiro lugar, nós temos a vocação. O que é a vocação? A vocação é o ato de Deus através do qual ele vai convocar, ele vai convidar, ele vai chamar os homens a aceitá-lo pela fé, aceitar a sua salvação, aceitar aquilo que ele está oferecendo ao homem que um dia se afastou dele. E dentro do Novo Testamento, essa salvação ela é oferecida através do sacrifício realizado na cruz por Jesus Cristo. Antes, lá no Antigo Testamento, essa salvação também era oferecida através da fé no Cristo que haveria de vir. De forma que Deus sempre convidou, Deus sempre chamou o homem para estar na sua presença. Lá no Antigo Testamento, em Isaías capítulo 55, versículos de 6 a 8, o Senhor diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, assim diz o Senhor. Deus sempre teve essa preocupação de trazer o homem de volta. E esse convite ele era feito de forma insistente. Ainda no Antigo Testamento, Ezequiel capítulo 33, versículo 11, Deus diz assim: dizei-lhes, vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Quando Jesus Cristo veio a este mundo, sendo ele o próprio Deus encarnado, ele convidou os homens para vir até ele, para obter essa salvação. O convite de Deus sempre continuou através da história. E nos evangelhos, em Mateus capítulo 11, versículo 28, Jesus diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Esse convite de Jesus é um convite para que o homem atenda o seu chamado, atenda o seu convite para estar novamente com Deus. Na salvação, quando você recebe esse convite, quando você aceita esse convite da parte de Deus, da parte de Jesus, acontece algo que eu chamo de sobrenatural. É o que nós chamamos de união com Cristo. A partir do momento em que você se rende ao Senhor, aceitando o seu convite, vindo a Ele, retornando para Deus, então ocorre a união com Cristo. Essa união com Cristo é uma operação sobrenatural onde Deus constitui a união da nossa alma com Cristo. E nós nos tornamos um com Ele. Jesus, em João capítulo 14, versículo 20, ele diz assim: naquele dia conhecereis que eu estou no Pai, e vós em mim, e eu em vós.
Essa união com Cristo é o que ocorre quando você passa a segui-lo, a servi-lo e a obedecê-lo. Em Romanos capítulo 8, versículos de 1 a 2, diz assim: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. É através dessa união com Cristo que nós somos libertos da morte e do pecado. Na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, versículos 15 a 17, o apóstolo ele diz as seguintes palavras: e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não conhecemos mais deste modo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. É isso que acontece quando você aceita Jesus como Salvador. Você recebe esse convite, você atende esse convite e agora se une a Cristo através da palavra de Deus, através dessa entrega. E nós queremos, então, já partindo para a conclusão, dizendo que a partir desse momento, o Evangelho ele passa a ser pregado para todas as pessoas. Mas é importante destacar que a universalidade do Evangelho não significa universalismo do Evangelho. Qual é a diferença? A universalidade, ela diz o seguinte: o Evangelho é para todas as pessoas. Já o universalismo, ele diz o seguinte, que Jesus, ele morreu por todos, logo todos serão salvos, independente de receber ou aceitar ou não o convite de Jesus. Então, o universalismo, ele é uma doutrina que ensina que todos serão salvos, porque a obra de Cristo na cruz resgatou todos os homens de seus pecados. Na verdade, o universalismo ele vai contra aquilo que Deus ensina na sua palavra. Apenas aqueles que estão em Cristo é que se tornam uma nova criatura. Embora Deus tenha projetado uma salvação onde todas as pessoas podem ser salvas, na verdade, apenas aqueles que aceitam o seu convite, aqueles que se entregam ao Senhor e se rendem à sua vontade, é que serão salvos. Jesus chegou a dizer: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Ele diz: naquele dia eu vos direi, nunca vos conheci. Eu quero que você fique então com a reflexão final do pensar e agir, aplicando esses princípios na sua vida. O Evangelho, ele acabou com as barreiras. O Evangelho, ele acaba com as divisões, a disputa entre judeus e gentios, fazendo com que agora os gentios sejam incorporados a essa oliveira como ramos que são enxertados na árvore. Em segundo lugar, a universalidade do Evangelho significa que há salvação para todos. Mas para que todos possam ser salvos, nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos cumprir a palavra de Deus. Nós precisamos nos empenhar na obra evangelística, na obra missionária. Nós precisamos atuar
de uma forma mais efetiva na divulgação, no testemunho e na pregação do Evangelho. E nós precisamos sempre nos lembrar de que o tema central do Evangelho, o tema central da nossa pregação é a nossa vida com Cristo. É o Cristo crucificado que nós devemos anunciar. É o Cristo ressurreto que nós precisamos anunciar. O Cristo que morreu e ressuscitou. O Cristo vivo, aquele que está vivo, atuante neste mundo. Aquele que está vivo, atuante nas nossas vidas. Que nós possamos pregar a todas as pessoas essa salvação através de Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, te guarde e que você tenha neste domingo um dia maravilhoso na presença do Senhor, juntamente com toda a sua família. Que Deus te abençoe.